Então, meu nome é Franciele da Silva Vaz, sou aluna do professor Jorge Luiz Moretti de Souza, da disciplina de Fundamentos de Hidrologia, Irrigação e Drenagem. Primeiramente, eu vou falar sobre o que é umidade do solo. Então, pode-se definir umidade do solo sendo a razão entre a massa de água contida num certo volume de solo e a massa da parte sólida existente nesse mesmo volume, segundo Caputo 2017. Então, aqui eu trouxe uma equação, né, que é o H é a umidade do solo, MA é a massa de água, MS é a massa da parte sólida vezes 100. Aí, resolvendo essa equação aqui, você terá a umidade de água naquele solo, né? Então, por que devemos fazer o controle da umidade? Devemos fazer o controle para acompanhar o desenvolvimento da planta e se ocorre excesso ou falta de água nesse solo. Então, como já mencionado, a umidade é a quantidade de água que está presente naquele solo. Então, por exemplo, em meses mais secos, o índice cai e pode prejudicar uma plantação inteira. Então, se pouca água não é ideal, então excesso também não é. Em grande quantidade de irrigação ou de precipitação, pode aumentar as perdas de nutrientes por lixiviação, pode causar contaminação do lençol freático, além de aumentar as chances de salinização e pode afetar na oxigenação das raízes das plantas, caso tenha aquele excesso de água, né? A raiz não vai conseguir transpirar. E também em questão financeira, pois pode aumentar o custo de produção. Então, para que ocorra o controle e para que não tenha perdas, né, da lavoura, o certo seria que o agricultor, os técnicos agrícolas e os agrônomos saibam fazer essa medição de controle, mas que, eles devem também saber qual que é a necessidade que a planta precisa de umidade, pois cada estágio fenológico dessa planta, de uma determinada planta, para o seu desenvolvimento vai ter uma umidade, um conteúdo de água adequado para o seu desenvolvimento. Então, por isso que deve ser feito a umidade e o controle desta no solo. Então, quais são os fatores que irão afetar a umidade do solo? Como já mencionado, a quantidade de precipitação, se há menor quantidade ou se há menor quantidade de precipitação ali naquele local, a intensidade de consumo de água pela planta, como a gente já disse, vai interferir desde a germinação da semente até a sua maturação fisiológica, né? E também a temperatura do ar. A temperatura do ar vai influenciar em quê? Quando se tem altas temperaturas, vai ocorrer uma alta evaporação daquela água. Então, vai com que se tenha perda de água ali naquele solo devido à alta temperatura. E já temperaturas menores, elas vai fazer com que o solo retém aquela água, não evapore, né? E vai deixar ali o solo mais úmido, tendo uma concentração maior de umidade. E quais são as formas de controle de umidade desse solo? São feitos por dois métodos. Pelos métodos direto, onde se tem
a extração de água de uma amostra de solo por meio de evaporação, lavagem e reação química. Esse método pode ser gravimétrico ou volumétrico e também pode ser feito pelos métodos indiretos, que faz o quê? Inclui a medição das características do solo, dependendo do conteúdo de água, além das características de um determinado objeto do solo. E ele pode ser feito através da tensiometria. Então, esses são os métodos, né, mais utilizados, assim, são os principais, né, que utiliza para realizar o controle da umidade do solo. Então, os métodos empregados são o método da estufa, o método de frigideira, o método de Spade, onde eu vou falar sobre este método, né? O método de TDR e o método de expedito de álcool, além do método de micro-ondas. Então, o método de Spade, para que ocorra a aplicação deste método, é necessário realizar uma consulta na norma DNR-ME 052/94, onde relaciona solos úmidos e agregados, determinação da umidade com o emprego do Spade. Então, o procedimento, né, do método de Spade visa determinar o teor de umidade de solos e agregados miúdos pelo uso em mistura com carbureto de cálcio, por isso que tem que consultar essa norma, né? Onde vai ser colocada em um dispositivo medidor de pressão de gás, que é determinado como sendo o Spade. Então, o Spade, ele é um aparelho patenteado a nível mundial e que se destina à determinação rápida do teor de umidade e já está incorporado à tecnologia do Brasil. Então, o princípio de funcionamento do método é que ocorra a reação da água com o carbureto de cálcio, que é colocada em uma amostra em ambiente fechado, reage com a água existente na amostra e com isso tem-se a produção do gás de acetileno. Como a amostra se encontra num recipiente hermeticamente fechado, a formação de gás de acetileno provocará um aumento na pressão interna do recipiente. A pressão é lida com isso, né? E é diretamente proporcional ao conteúdo de água na amostra do solo. E essa pressão ela é lida pelo manômetro, ali que é acoplado junto ao aparelho de Spade. Então, quais são os procedimentos? Os procedimentos para que se tenha uma melhor realização do controle, né? Primeiro, recomenda-se utilizar 5 gramas a 20 gramas, né, de amostra de solo. Porém, se a amostra estiver muito úmida, né, a olho visualmente ali, pode-se utilizar amostras contendo 2 gramas de solo. Aí, irá realizar a transferência da amostra de solo para o corpo do aparelho, né? Adicionar um pó absorvente e 2 esferas de ferro. E, além disso, adaptar ali, né, a tampa do Spade e colocar a alça de posição e fechar, pressionar para que não ocorra de fechamento errado ali da tampa e saia o vapor, né, o gás ali que vai ser produzido. Então, esse foi o meu trabalho, né, sobre o método de Spade, né, por Spade, da umidade gravimétrica, no caso, né, como é utilizado, esse método é utilizado.
Essa foi a referência do trabalho, a qual eu realizei. Muito obrigada.